queridos amigos da Web Rádio Chico Xavier, de Campina Grande. É um grande prazer poder estar falando aqui com vocês. Meu nome é Nazareno Feitosa, sou trabalhador do Movimento Espírita aqui em Brasília, natural de Fortaleza, nordestino aí como vocês, e quero saudar os nossos amigos da Rádio Chico Xavier, aí de Campina Grande, especialmente o nosso irmão Ivan Farias e todos os demais que se dedicam a esta iniciativa tão importante que é a divulgação da doutrina espírita para muitos corações. Chico Xavier é, sem dúvida, meus amigos, um dos exemplos mais fortes que nós podemos ter de transformação moral. A vida deste homem é extraordinária. Em uma palestra é impossível falar de tantos e tantos casos, de tantas e tantas lições, de tantas e tantas obras e tantos ensinamentos que Chico Xavier foi portador para todos nós. Então eu acho a iniciativa maravilhosa, parabenizo a todos vocês, convido a prestigiarem a programação da rádio e façam como eu. Sempre que você estiver ali, aquele é um momento em que a fé está um pouco vacilante, acompanhe, veja a vida e a obra de Francisco Cândido Xavier. Não tem como a gente ter dúvidas. Esse verdadeiro apóstolo de Jesus deixou um grande legado para todos nós. E através não só das suas obras, mas também do seu exemplo, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões, nós podemos levar uma grande ajuda a muitos corações. A doutrina espírita pode salvar muitas pessoas do suicídio, do crime do aborto, da mediunidade torturada, do sofrimento, da depressão, das obsessões graves, das mãezinhas que têm a vida destroçada por causa da perda de um filhinho querido. Então vamos levar essa grande transformação ao nosso país e a todo mundo através de iniciativas como esta. Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai dizer que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, um grande abraço a vocês, soube que em breve vocês terão a TV Chico Xavier e parabenizo mais uma vez a iniciativa. Acompanhe a programação pelo site www.radiochicoxavier.com.br. Grande abraço. Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos mais uma vez à TV Chico Xavier e à rádio chicoxavier.com ao vivo através da página do facebook.com e também através do nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier. Estamos também, a partir desse momento, através do aplicativo Radiosnet, levando justamente as informações que o programa hoje vai trazer para todos nós, o programa Alegria de Viver, que tem como objetivo falarmos do tema suicídio, tema este que o momento social hoje exige, haja vista que a Organização Mundial de Saúde coloca que a cada 45 segundos no planeta alguém tira a sua própria vida, né? E paralelo a este que consegue, infelizmente, alcançar aquilo que desejou, outras tentativas acontecem que, graças a Deus, não chegam ao seu fim. Hoje nós vamos fazer o programa um pouco diferente. Nós terminamos o livro, de estudar o livro Suicídio, de Richard Simonetti,
E quando víamos de retorno da instituição a Casa do Caminho, ao qual nós fomos fazer a transmissão e fazemos as transmissões ao vivo daquela casa, das reuniões públicas, quando não viajamos, né, para palestra em outras cidades, com o nosso grupo Caravaneiro do Evangelho, nós estamos lá fazendo a transmissão das reuniões públicas e vinha nesse retorno justamente aqui aos estúdios, e algo me dizia que era para falar determinado tema e aquilo não me deixou, vamos dizer, se concentrar em outra situação, senão daquilo que vinha justamente na nossa mente. E é justamente, vamos aproveitar hoje o programa Alegria de Viver e dizer que nós poderemos ser justamente as pontes que as pessoas mais necessitadas precisam, né, nesse momento tão difícil. Antes, queremos agradecer a presença de Luísa Marques, a Rosibeck, o Biraci, a Maria Oliveira, a Érica Nóbrega, muita paz, muita luz, a Nilza Lousada, vamos ver mais quem está aqui, a Janaína Roberta, a Rosilene, muita paz, está aniversariando hoje, nossos parabéns, a Lisiane e a Ana Cláudia, a Sônia Conte, muita paz e muita luz. Existe uma história bem interessante, o Renato Souza, né, que entrou agora há pouco, e os nossos queridos amigos também do perfil do Instagram. E aqueles que estão nos ouvindo através do aplicativo Rádios Neto, o qual vocês podem baixar esse aplicativo no seu celular, no seu iPhone, porque a nossa programação da rádio fica 24 horas no ar. Para vocês terem uma ideia da repercussão, hoje, até minutos atrás, já estávamos atingindo 2.000 acessos no nosso aplicativo, no Rádios Net. E isso nos deixa felizes, também deixamos com imensa responsabilidade de levar o melhor para todos aqueles que têm esse acesso à TV Chico Xavier, à Rádio Chico Xavier. Existe uma história bem interessante que diz que dois irmãos, né, moravam em propriedades vizinhas e essa propriedade era dividida por um rio. E conta-se essa história que eles, todos os dias, pela manhã, né, faziam um pequeno trajeto, uma pequena viagem para encontrar o melhor caminho ou o caminho mais estreito que o rio pudesse oferecer para que eles pudessem se encontrar. E todas as manhãs eles faziam isso logo cedinho da manhã e iam a esse encontro matinal, e naquele encontro colocavam em dias aquilo que tinha acontecido no dia anterior, se abraçavam e felizes, como se estivessem ali naquele encontro, aqueles dois irmãos, mesmo morando ali em terras vizinhas, carregar as energias para o trabalho do dia a dia. E isso eles faziam diariamente, né? Faziam constantemente, e era a primeira tarefa que eles realizavam a cada dia. Acontece que em algum dado momento, por conta de algumas situações, eles brigaram de tal forma que eles não conseguiam mais se falar, nem olhar para a cara um do outro, e ficaram brigados realmente, cada um na sua propriedade. E assim se passaram, né, alguns dias, né, algumas semanas nesse clima, e numa bela manhã, o sol parecia, né, raiar de forma diferente, mais lúcida, mais alegre. Um vento, naquela manhã, pairava nas árvores daquela propriedade,
balançando as folhas calmamente, né? O vento levando também o aroma dos seus perfumes para que pudesse a natureza também se beneficiar daquele momento. Os pássaros alegres cantando. E foi nesse clima de harmonia que alguém bate à porta de um dos irmãos, insiste, e um deles foi justamente abrir a porta, estava tomando café naquele momento, e foi atender aquele que estava assim, querendo chamar a atenção. Ele o recebe e aquele rapaz diz que era um marceneiro e que estava procurando trabalho. Mas antes de entrar em detalhes, um dos irmãos que eram bem cavalheiros chama o rapaz, né, para tomar café junto com ele, ali dividir o café matinal. E ali naquele momento de conversa, tomando o café, o rapaz diz que realmente tem um serviço para que ele pudesse fazer, e ele veio justamente na hora certa, no momento certo e no dia certo. Tomam um café e eles se dirigem justamente para uma estalagem que fica vizinha à propriedade. E ele diz, o rapaz diz: aqui nesse celeiro existe um amontoado de madeira, pregos, e você vai ter um serviço. Está vendo ali o beiral daquele rio ali, aquela propriedade no outro lado daquela casa? Você vai construir um muro de madeira ao longo deste rio, de maneira que eu não consiga mais visualizar aquela casa e aquelas terras. Vou ter que ir para a cidade e no final da tarde eu voltarei e com certeza estará o serviço concluído e lhe farei a paga. Isso aconteceu, o rapaz foi para a cidade fazer as compras e resolver as suas coisas lá e deixou o marceneiro tomando conta justamente do serviço o qual foi contratado. Passou-se a manhã, aquele marceneiro nas suas atividades, à tarde, no finalzinho já da tarde, o sol já se pondo e a natureza já se acalmando, aquele jovem teve um espanto. Se dirigiu ao marceneiro, espantado, surpreso, e diz: mas eu lhe contratei para fazer um muro nesta propriedade para que eu não conseguisse mais visualizar aquela casa, aquela residência. E você fez justamente o contrário, construiu uma ponte com a minha madeira. E eu não lhe contratei para isso. E naquela discussão, ali naquele momento, o marceneiro apenas escutando calmamente, relaxado, vinha lá do longe, ele avistava o seu irmão, que vinha na direção da ponte, também surpreso pela aquela reação, por ver aquela ponte. E começa a aumentar os passos em direção àquela ponte e começa a atravessar. Nesse atravessar, o seu irmão é tomado por uma emoção muito grande, né? E tomado por esta emoção muito grande, ele também se dirige a largas passadas em direção ao seu irmão, né? Os dois ali emocionados, depois de um longo período, longas semanas sem se falarem, brigados, eles se abraçam e lágrimas caem nos olhos daqueles dois irmãos. Assim sendo, era feito ali justamente o retorno daquela amizade que perdurava até aquela oportunidade em que eles brigaram. E assim, nesse momento, o marceneiro diz que já estava terminado, concluído o seu trabalho e iria
justamente se despedir, ia receber a paga e ia-se embora. Mas aquele jovem que o contratou pediu para que ele ficasse, que teria outros serviços para ele fazer, para ele realizar naquela propriedade, e pediu encarecidamente que ele ficasse, depois de tudo aquilo que ele tinha feito, que resultou justamente no retorno do seu irmão, né? A convivência de amizade. Mas o marceneiro, insistente e convicto, apenas disse que teria que ir embora, que outras pontes precisava construir em outras localidades. E contando essa história, e vindo lembrando justamente lá da instituição para cá, lembrando de muitos na história da humanidade que serviram de pontes, né, para que pudessem ajudar aquelas pessoas de necessidades e de outras necessidades que ali iria surgindo ao longo da vida. Um deles, o mais importante, o modelo maior que podemos seguir neste mundo, como diz o próprio livro do Evangelho, o livro dos Espíritos, Jesus, que serviu de ponte entre nós e Deus, trazendo a mensagem de amor, trazendo a mensagem de paz, de harmonia. Depois dele, muitos outros serviram de pontes, como Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier com a sua vida de caridade, a sua vida de amor, Mahatma Gandhi com a sua estrutura e sua personalidade de paz, e muitos outros ao longo da história serviram de ponte para trazer a harmonia e a paz para as sociedades, para as pessoas mais necessitadas do que nós. A sociedade hoje exige daqueles que já têm um conhecimento maior da vida, um entendimento mais profundo da própria existência. Não obstante ainda as nossas imperfeições, as nossas dificuldades de lidar com algumas outras situações, poderemos servir de pontes para esse momento em que muitos resolvem tirar a sua própria existência, não aguentando mais as dificuldades, as provações, as expiações que chegam à sua porta, não sabendo estes que foram eles mesmos, que pediram para passar por todas essas situações, e que num processo de estudo, de trabalho, de estruturação das reencarnações, pedimos para passar por determinadas dificuldades para o amadurecimento espiritual. E achando estes que o peso é muito maior do que a capacidade do que eles possam carregar, esquecem que Jesus, certa feita, disse que o jugo, né, era muito leve, né? O seu jugo era leve, dizendo assim, com essas palavras, que o fardo nunca vem além das forças que podemos carregar. No entanto, nós que já temos um entendimento da vida, poderemos auxiliar estes que, diante das dificuldades, se desesperam, entram no processo de depressão, entram no processo de desequilíbrio. Aí vem as sintonias com os espíritos mais inferiores, muitas vezes inimigos do passado e que não querem o nosso progresso. Aí vem as intuições para acabar com a própria vida, para acabar com o próprio sofrimento, e que a morte seria o resultado para resolver todas as suas situações. E
precisamos todos, nesse momento, aqueles que têm uma certa condição, de ser intermediário com estes, entre estes e as palavras de conforto de Jesus, se não intermediário, é uma ponte entre eles e Deus, mais uma ponte entre eles e os ensinamentos de Jesus. E todos nós temos essa condição de oferecer algo para esses que não têm mais esperança pela vida e que procuram o suicídio e pensando em resolver todos os problemas, quando chega no outro lado se encontram vivos, com os seus dramas pessoais, aumentado, somado ao ato de dar cabo de sua própria existência e os sofrimentos maiores, atrozes, que não imaginamos a capacidade e o tamanho desses sofrimentos. Então, essa história vem nos inspirar justamente para que possamos ser os instrumentos de fazer levar a palavra de harmonia, de consolo e de esperança para estes desenganados da vida, para dizer a eles que vale a pena viver, para dizer a eles que vale a pena enfrentar todas as dificuldades, porque todos os sofrimentos passam, todas as dificuldades passam. E se nesse momento se encontra nessa situação, é porque é preciso e porque o amadurecimento espiritual só vai depender desse sofrimento, porque em outros momentos o amor veio ao nosso encontro, aí nós não entendemos a estrutura do amor e deixamos de lado. Mas na frente vem justamente a dor, e a dor nós entendemos muito bem, já convivemos muito com ela. Aí nós vamos valorizar a vida, valorizar a experiência, porque a dor nos desperta justamente para uma realidade que devemos buscar, que é a nossa harmonia interior. Todos nós precisamos, necessitamos e podemos ser essa ponte de fazer com que essas pessoas possam, esses irmãos, deixarem essas ideias de achar que os problemas deles são maiores do que os dos outros e continuar a viver. Nesse momento em que os nossos jovens são os maiores nas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, que são vítimas do suicídio. Então alguma coisa está errado. Será que a própria família que não tentou uma estrutura de educação para os seus filhos? Será que os pais esqueceram ou deixaram eles relegados para aprenderem na vida sozinhos? Alguma coisa tem que ser alertada, alguma coisa tem que servir de reflexão. Por que os nossos jovens são as maiores vítimas do suicídio? Então é preciso se fazer uma análise mais consistente. A sociedade hoje, na era das internets, das redes sociais, dos smartphones, dos tablets, dos iPhones, dos iPads, muitas vezes os pais distribuem esses aparelhos numa tentativa de livrar ou dar um consolo momentâneo a seu filho e esquece de que é preciso também o trabalho da disciplina, o trabalho do diálogo, porque a educação consiste no lar, na estrutura do diálogo e da disciplina desde a tenra idade, para não dizer desde quando o filho está ali no ventre da mãe,
porque ele sente todas as sensações, escuta, grava tudo o que está acontecendo ali ao seu redor, né? Então, esse trabalho da educação já começa no momento da concepção. Isso querendo dizer que já na concepção existe uma vida ali. E neste caso não cabe o que está querendo se fazer hoje, alguns grupos na tentativa de legalizar o aborto até as 12 primeiras semanas, né? Então, desde a concepção já existe ali vida e é preciso se trabalhar desde lá e mais consistente até os 7 anos de idade, onde ali há o complemento, completa-se a reencarnação, quando as células do corpo estão ligadas às células do perispírito na sua totalidade. E até esta idade, a criança está maleável de receber toda a disciplina que é necessária para o restante de sua vida. Depois disso, os pais vão apenas se lembrando e relembrando os conceitos que deu naquele período de infância. Então, essa é a ponte que nós devemos servir para ajudar os nossos jovens, ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Essas foram as reflexões que queríamos fazer hoje no programa Alegria de Viver, agradecendo a todos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar agora e sempre.